Pois é, pessoal, tudo bem? Vamos continuar? Continuar aí o nosso estudo, né? Esse é o terceiro vídeo sobre esse aspecto, né? Do Graal, né? E Graal, né? Na verdade é isso aí, né? Tá? Essa palavra aqui, né? É Graal. Aí resolveram colocar Graal, né? Sangraal. É Sangrael. Sangue, tá? De El. O sangue que eles falam geralmente de sangue real. Antes de continuar esse vídeo, por favor, deixe seu like, toque o sininho de notificação, se inscreva no canal e vamos partir para 1000 inscritos. Me ajude aí, compartilhe, divulgue o canal, certo? Robson, eu quero ajudar você. Robson, como é que eu faço? Muito bem. Lá no thumbnail vai estar, mas eu sei que é difícil de... Tá? Então é assim, eu vou anotar aqui, tá? rmt@gmail.com, tá? Então você quer fazer uma doação para o canal? Robson, RMT, tá? @gmail.com, tá? Robson, pare aí o vídeo e anote, tá? Robson, rmt@gmail.com, ok? Então nós já vimos lá no nosso vídeo aí que tem muita batata quente para, né, se engolir. O que a elite mundial não quer é que as pessoas conheçam a história de fato como é, pessoal. Então eles ficam inventando história, inventam guerras para oferecer, né, almas sacrificadas, almas para serem colhidas, ok? Porque serão almas facilmente que voltarão pela roda de Sansara, tá? Essa elite é uma elite corrupta. Porque eu pergunto para vocês se eles morrem, ou algum filho desses caras, presidente de países em guerra, morre alguém. Não morre filho de pobre, filho das pessoas, né? Porque rico pega avião e vai embora. Mas pobre morre muito. Então, em vez de você ficar defendendo, eu estou defendendo Israel, estou defendendo a Palestina, não confunda as coisas. Defender a Palestina é uma coisa, defender o Hamas é outra coisa, tá? Então, eu particularmente defendo o Estado da Palestina, que se cumpra o que foi acordado na ONU sobre a criação do Estado da Palestina, e Jerusalém seria administrada pela ONU. Inclusive, havia um brasileiro na ONU que fez essa proposta, que foi aprovada e nunca foi colocada em prática, né? Quer dizer, é possível criar o Estado de Israel, foi possível criar um Estado para Roma, mas não é possível criar um Estado para os palestinos. E nós vamos ver nessa série de vídeos que os judeus de hoje, que não tem vínculo nenhum com as 12 tribos, tá? Tem nada a ver. Nada a ver. Isso tem a ver com a casária. Tá? Então eu não sou antissemita, porque se eu fosse antissemita eu também seria anti-islâmico. Os semitas são todos aqueles descendentes de Sem. E definitivamente os israelitas não são os únicos descendentes de Sem. Então vamos parar com mimimi e vamos colocar as coisas no seu devido lugar. Ok? Muito bem. Vamos lá continuar para a gente ver o desenrolar dessa história. Que, meus amigos,
tem muito mingau, ou melhor, tem muito angu, tá? Tem muito caroço, melhor dizendo, nesse mingau, nesse angu, né? Vamos lá continuar, ok? Em vista disso, muitas vezes tem sido sugerido que a linhagem de Sete até Noé, filho de Lameque, foi inventada pelos compiladores da Bíblia para evitar mostrar a verdadeira descendência de Caim até o tempo de Noé. Se este fosse o caso, então algo deve ter ocorrido durante a vida de Noé para fazer com que a história ancestral fosse velada pelos escritores posteriores, como de fato é transmitido na própria Bíblia. Ok? Mas vamos ver aqui o que diz o livro de Urântia sobre Caim. Vamos ver, dar uma olhada aqui? Muito bem, olha aqui. Então Caim, isso aqui é no livro de Urântia. Então Caim partiu para a terra de Nod, ao leste do segundo Éden, tá? Segundo Edim, tornou-se um grande líder de um grupo de povo do seu pai. E em uma certa medida cumpriu as predições de Sarapatátia, pois promoveu a paz dentro dessa divisão entre os noditas e os adamitas. Durante o período da sua vida, Caim casou-se com Remona, prima distante sua, e o primeiro filho deles foi Enoque. Tornou-se chefe dos noditas elamitas. Tá? Grave aqui, ó. Noditas elamitas. Tá? E durante centenas de anos, os elamitas e os adamitas continuaram vivendo em paz. Por quê? Porque Caim ajudou a essa paz, ok? Então, meus amigos, aqui conta um pouco de como Caim, né? Olha só, tá? Certo? Ok? Então eu só li essa partezinha aqui para você entender que Caim tornou-se líder dos alamitas, dos noditas elamitas. E depois o livro de Urântia vai dizer que os noditas vão ser os pré-sumérios. Grave isso. Os noditas serão os pré-sumérios. Ok? Muito bem. Então, quando se fala, tá? E eu vou mostrar aqui um negócio para vocês, que é o seguinte, tá? Vejam que eu estou aqui mostrando a árvore genealógica dos Anunnaki, né? Tá? Então nós vamos ver que vai aparecer aqui, tá? Vou dar uma puxada aqui, tá aqui, ó. Tá? De quem é Enki é pai. Então vamos ver aqui, ó. Olha a descendência de Enki aqui, ó. Caim tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Caim ficou impressionado com Adap e Tite. Tá? Eu vou dar uma passada para aqui para a gente ler isso aqui, que é importante. Vamos lá. Tá? Aqui, ó. Então, aqui, ó. Marduk ficou impressionado com Adap e Tite, que eram filhos de Enki. Tornou carinho, porque o Marduk é filho também de Enki, né? Tomou carinho aos meninos, enquanto Ningizida instruiu Adapa: deixe que eu seja o professor dos meninos. Assim Marduk e seu pai Enki falaram desse Marduk e seu pai Enki a Enlil. Que Marduk ensine um e Ninurta ensine o outro. Respondeu-lhe Enlil. Ningizida ficou em Eridu,
com Adapa e com Tite, ensinou Adapa os numerosos, a escritura. Ninurta levou o gêmeo que nasceu primeiro à sua cidade, né? Bate-Tibira. Caim, aquele que no campo faz crescer mantimento, chamou-lhe. E ensinou-lhes a cavar canagem, e a semear e colher, e ensinou. E isso ele ensinou. Ninurta fez para Caim, tá? Um arado com madeira das árvores para que ele lavrasse a terra. Ok? Você tá vendo aí, né? Que há uma orientação a respeito deles, tá? Enquanto que Ninguizida ensinava a Caim, ok? Certo? Vamos pegar aqui uma outra coisa importante, que é a gente ver a linhagem. Olha aqui, ó, tá? A linhagem de Caim, Enoque, Irad, Meujael, Matusael, Lameque, tá? Aí acontece o dilúvio. Agora aqui, eles fizeram questão de conservar toda a linhagem de Sete para culminar lá, né, com os semitas, ok? Muito bem, vocês estão entendendo onde nós vamos chegar, né? Naquela fase da história da família, o vingativo Jeová aparentemente avisou a Noé e seus filhos contra a ingestão de sangue. Um edito que tornou-se expressamente importante para o modo de vida hebraico posterior. Há muito tempo, é uma prática judaica costumeira pendurar a carne para a sangria antes de cozinhá-la e consumi-la. Mas, em contraste, a fé cristã está especialmente preocupada com a ingestão figurativa de sangue. Na tradição cristã é costume tomar o sacramento da comunhão ou Eucaristia, onde se bebe vinho do cálice sagrado, representando simbolicamente o sangue de Jesus, o Yeshua, o Hamashiach, o sangue vital da videira messiânica. Vocês estão entendendo, pai, onde nós estamos? Né? Você está entendendo aí que a coisa é assim, é tipo assim, ó, se a gente não entende o que está por trás das coisas, a gente vive aí a fruzoeiro. Mas preste atenção, né? Os judeus não comem sangue, né? Os testemunhos de Jeová não fazem transfusão de sangue. Os judeus não comem sangue, eles penduram para sangrar tudo, sair o sangue todo do animal para eles poderem consumir. Ok? E aí Jesus chega um dia andando lá e diz: olha, os vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue terá vida eterna, vida zoe. Tá ok? Porque a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Os judeus que estavam acompanhando ele, muitos fariseus, muitos saduceus, muitos outros, resolveram abandonar a Jesus, porque eles disseram: isso é terrível, a gente comer um sangue, tomar sangue de uma pessoa. Está lá no Evangelho de João, salvo engano, capítulo 6. Aí a Igreja Católica faz um processo alquímico, né, em que o padre coloca a mão sobre
o cálice com o vinho da uva, né, da videira, e uma hóstia simbolizada um pão, e ele diz, né, uma frase, que isso se transforme no corpo e no sangue de Cristo. E aí faz o sinal da cruz. O sinal da cruz. Esse sinal é de quem? No vídeo anterior, a gente mostrou que esse sinal é o sinal do dragão, né? Mas não é do dragão animal, besta, demônio, não. É da sociedade do dragão. Que depois enfeitaram ela e botaram na roupa dos templários. Ok? Então, o sangral, o sangue real, ou sangrael, o sangue de El, o sangue de Deus, o sangue de um Deus, né? A carne de um Deus, é que alquimicamente é dada aos fiéis católicos. E toda a missa é uma morte de quem? De Jesus. Um sacrifício. Porque o Jeová mandou. Meus amigos, eu confesso, deixa eu pegar aqui, né, que é quase que impossível a gente não falar desse assunto, porque quando você pega o Evangelho de Lucas, tá? Aí diz assim o Evangelho de Lucas: no sexto mês o anjo Gabriel foi enviado por El, tá? Por Elohim, a uma cidade de Galil, chamada Nazaré, a uma virgem noiva de um homem chamado Yosef, da casa de Davi. O nome da virgem era Miriam. Aproximando-se dela, o anjo disse: Shalom, favorecida. Adonai, Adon, lembra? A palavra Adonai, tá? Está com você. Adon está com você. E ela ficou profundamente perturbada com essas palavras, ficou pensando em que tipo de saudação esta poderia ser. O anjo lhe disse: não tenhas medo, Miriam. Você foi favorecida por El. Tá? Veja, você ficará grávida, dará à luz um filho e porá o nome dele de Yeshua. Ele será grande e será chamado Filho de Elion, do Deus do mais alto. Tá? E Adonai, Adon, Deus, lhe dará o trono do seu antepassado Davi. E ele reinará para sempre a casa de Jacó, e seu reino não terá fim. O que o Adon está prometendo aqui? Vou te dar por herança isso aqui. Vou te passar aquilo que foi dado para Jeová, que é a casa de Jacó. Eu vou te dar para você reinar sobre ela. Mas aí tu tem que fazer o que eu quero, o acordo. Tá? E aí Jesus começou a desmascarar o Jeová, não o Jesus daqui dos evangelhos, meus amigos, canônico, porque aqui tem muita coisa interpolada, tá? Muita coisa mexida nisso aqui. Os pais da igreja praticamente fizeram isso aqui, porque os evangelhos, gente, pesquisas hoje sérias, comprovam que eles foram escritos no 2º século. Não teve nenhum apóstolo escrevendo isso aqui.
Tá? Quem quer que tenha escrito isso aqui, escreveu do jeito que queria. Ok? E resolveu deixar palavras cifradas no meio para que as pessoas tentem encontrar. Mas os verdadeiros evangelhos do primeiro século são os evangelhos gnósticos. Tá? Os textos de Nag Hammadi. Então, muito bem. Será, portanto, que o costume cristão moderno é um retrocesso involuntário algum distante ritual pré-Noé, o qual Jeová se opôs? Se assim for, então, como se sabe que o cálice é um símbolo totalmente feminino, que tem sido emblemático no útero, tá? que tem sido emblemático do útero desde os primeiros tempos, como discutido em linhagem do Santo Graal. Poderia este sangue vital messiânico, agora simbolizado pelo vinho, houve um extrato de sangue menstrual nos tempos originais? Porque o cálice simboliza a parte feminina. É por isso que até hoje estão aí querendo descobrir a descendência de Jesus com Maria Madalena. A resposta a essa pergunta é sim. Esse era precisamente o costume, mas não era tão desagradável como poderia parecer. Na verdade, poucos de nós pensam em perguntar sobre as fontes finais de muitos dos medicamentos e suplementos corporais ingeridos hoje em dia. Aqueles que os conhecem muitas vezes relutam em nos dizer: muitos medicamentos que nós usamos, os caras não dizem para nós o que é que nós estamos tomando. Suplementos, alimentos, muitas coisas por aí, meus amigos, dado a nós, e a gente nunca pergunta da onde isso veio. Conserva e etc e tal. Você já se perguntou quantos anos morreu aquele boi que botaram lá na lata de conserva? Você já se perguntou o suplemento que você toma, de onde se origina? O que se origina? Tem muito engano por aí, meus amigos. Muito. Tá? O homem, o hormônio pré-marim, por exemplo, vem da urina das águas, vem de urina de éguas grávidas, enquanto certos hormônios de crescimento e insulina são produzidos a partir de E. coli, uma bactéria fecal. Olha o que está sendo dito aqui. Tá? O extrato de sangue em questão era, em primeiro lugar, o da esposa irmã de Enki, Ninhushak, e designada Senhora da Vida. Era uma essência sagrada Anunnaki, definida como a mais potente de todas as forças vitais e venerada como sendo a estrela do fogo. Foi do ventre de Ninhushak que nasceu a linhagem real. Foi com seu sangue, o divino fogo estelar, que a sucessão do dragão foi alimentada suplementarmente. Tá? No Antigo Egito, Ninhushak era chamada de Isis. Ninhushak era chamada de Isis. Lembram? Lembram? Vem cá. O que foi que eu falei para você? Olha aqui. Ó. Tá? Acho que está aqui. Aqui, ó. Isis, Ra e El. Isis era a Suméria Ninhushak.
Hein? É preciso juntar as peças, né, meu filho? Aí é isso que os caras não querem fazer, os caras não querem estudar, os caras não querem ler, os caras querem vir e fazer vídeos. Estamos a nova ordem mundial, achando que vão impedir a nova ordem mundial. A nova ordem mundial já está implantada. Ok? Estamos marchando em direção a um novo sistema governamental. Aguardem. Vocês verão isso. Não vai ter apocalipse, não. Então, as 12 linhagens estão aí. Mas lembrem-se, enquitas e enlilitas. Porque é dessa rama que surge as outras linhagens. As duas linhagens mães são elas. Então tem que pesquisar, tem que correr atrás. Vocês pensam que eu fico, cara, por exemplo, agora estou aqui gravando, daqui a pouco vou fazer o meu alimento. Ok? Tem muito cara que quer vir para cá, né, para lacrar, fica falando um monte de abobrinha aí, né? E o pessoal dá um like, dão dinheiro, dão um bocado de coisa, né? Tá bom. Vamos lá, né? Foi do ventre de Nixak que nasceu a linhagem real com o sangue do divino fogo estelar, que é a sucessão do dragão, foi alimentada suplementarmente. No Antigo Egito, ela era Ísis, e com qualquer dos nomes ela era a mãe definitiva da linhagem messiânica, pois dela era o gene, tá? Matrilinear, que constituía o início real. Vale lembrar, portanto, que o edito bíblico de abster-se de sangue não veio de Enki, o sábio, mas de Enlil, Jeová, tá? O Deus da ira e da vingança que havia instigado o dilúvio, causado estragos em Ur e na Babilônia, e havia se esforçado para enganar Adão, dizendo que ele morreria se comesse da árvore do conhecimento. Pessoal, deixa eu falar aqui uma coisa para vocês aqui, ó. Você sabe por que Enlil, Jeová e Aldabaote resolveu destruir a terra com dilúvio? Porque ele queria matar a linhagem de Caim. Só que esse dilúvio não foi só Noé que foi salvo. Um grupo imenso de enquitas foram salvos por Enki. E foram colocados em pontos estratégicos da terra. E essa perseguição de Enlilita contra Enquitas vem desde muito tempo, vem do primórdio do início da humanidade, do Homo sapiens. Então, meu querido, eu não posso dizer quem é Enquita, quem é Enlilita, não posso te falar isso aí, não vamos perguntar isso para mim que eu não sei. Mas eles sabem. Eles sabem porque eles têm os nossos dados todos de banco de sangue. Ok? E eles sabem também. Por isso eu falei num vídeo lá atrás que naquele negócio que aconteceu,
Se você juntar as informações que não vão dar, e você vê a tipagem sanguínea, você vai entender muita coisa. Só que, felizmente, nós sabemos que isso não será dado. Tá? Por isso que o Enlil não queria dar a árvore do conhecimento. Aí o Enki foi lá e deu. Tá? Ok? Este não era um Deus que gostasse das pessoas. E os registros sumérios são muito claros a respeito. Portanto, ele proibiu tomar sangue. Não era provável que isso tivesse sido um decreto em benefício de Noé e de seus descendentes. Provavelmente foi em detrimento deles. Então, bora lá. É muito estudo, gente. É muita coisa. Em termos estritos, o fogo estelar original era a essência lunar da deusa. Mas mesmo num ambiente mundano, cotidiano, o menstruo contém secreções endócrinas mais valiosas, particularmente as das glândulas pineal e pituitária. Tá? A glândula pineal do cérebro, em particular, estava diretamente associada à árvore da vida, pois dizia-se que esta pequena glândula secretava a própria essência da longevidade ativa, conhecido como soma, ou como os gregos chamavam, ambrosia. Ambrosia. Você sabe que os deuses tomavam ambrosia? E hoje já há estudos comprovatórios dizendo que a ambrosia era o sangue. No entanto, o sangue não é sangue qualquer. Era um sangue menstrual. Por quê? Porque contém exatamente, tá, secreções provindas da glândula pituitária e da pineal. Então, evidentemente que eu, você, já imaginou? Entenderam por que a mulher, a importância da figura de Madalena, a importância da figura do que se chama sangue real. A ambrosia para dar vida eterna. Meus irmãos, a coisa é outra. Nos círculos místicos, a flor menstrual, aquela que flui, é de muito tempo a flor designada e é representada como lírio ou um lótus, tá? Na verdade, a definição flor é a própria raiz da palavra moderna, tá? É a própria raiz da palavra moderna, flor, que nós chamamos, Na antiga Suméria, as principais mulheres da sucessão real eram todas veneradas como lírios, tendo nomes como Lili, Luluá, Lilith, Luluto, Lilete e por aí vai. Eu não sei, mas eu vou falar. Você já reparou que há imagens de Maria,
com o lírio na mão, nos braços. É porque tudo é código, meus amigos. Né? Aí tem um monte de gente boba por aí falando bobagem, e que, poxa vida, se eu tivesse um canal com 10 mil, 200 mil pessoas, meu amigo, eu estava me esforçando aqui para fazer alguma coisa, sabe? E a gente vê que tá? Vamos lá, que ainda tem muito chão, e isso vai render aí uns 5, 6 vídeos, tá? Mas se você está entendendo, deixe seu comentário aí embaixo. Estou entendendo, Robson, estou entendendo, tá? Eu espero que a luz do conhecimento chegue a você e você entenda as coisas. E a sua mente começa a se expandir, tá certo? Ok? Na representação pictórica, o dragão messiânico tinha como relação com a besta alada que cospe fogo da mitologia ocidental posterior. Era, em essência, uma serpente de mandíbula grande e 4 patas, muito parecida com um crocodilo ou um monitor. Este era o Meshé, tá? O Meshé sagrado. Meshé é a mesma palavra que vai dar depois origem à palavra Meshiach, e que depois em grego vai se transformar em Christos. Tá? Certo? O Meshé sagrado, cujo nome era Draco. Essa besta soberana era um emblema do divino, um emblema divino dos faraós egípcios, um símbolo do terapeutato egípcio e Karnak, e Kuran também, né? Kuran. Ao mesmo tempo que era a serpente marinha Bistea Neptunis, dos descendentes dos reis pescadores merovingios na Galícia, La Gallia, ok? Os merovingios, que foram perseguidos muitos. Por quê? Na região da Gália, as regiões ali da França, Espanha, Galícia, Gália, né? Em textos hebraicos antigos, referências à serpente são feitas pelo uso da palavra Nahash, do radical NHSH. Mas isso não se refere a serpentes da mesma forma que podemos percebê-las, como cobras venenosas. Relaciona-se com as serpentes na sua capacidade tradicional de portadoras de sabedoria e iluminação. Tá? Nahash, portanto, é símbolo de sabedoria e iluminação, tanto que é símbolo da medicina, é símbolo de farmácia, é símbolo, né? Ela está enrolada num cálice, olhando para dentro do cálice. Em muitas farmácias se parou de se ter isso, mas é símbolo de muitas profissões. A Nahash, ok? Pois a palavra Nahash, na verdade, significa decifrar ou descobrir. Então, portanto, já saiba isso aqui. Nahash quer dizer decifrar, descobrir. Tá? As serpentes, de uma forma ou de outra, foram associadas à sabedoria e à cura. Sabedoria e à cura.
sendo a árvore da vida e do conhecimento habitualmente identificada com as serpentes. Na verdade, a insígnia de muitas das associações médicas atuais é precisamente esta imagem de uma serpente enrolada em torno de uma planta do nascimento. Tá? Uma representação mostrada nos relevos da antiga Suméria como emblema pessoal de Enki. Curiosamente, porém, outro emblema comum para organizações de assistência médica representa duas serpentes enroladas, tá? Espiralando em torno do caduceu, tá? Caduceu. Do caduceu alado de Hermes, o mágico. Nesses casos, o verdadeiro simbolismo do ritual foi transmitido a este símbolo, pode ser rastreado até as origens das escolas de mistérios alquímicos e das instituições gnósticas. Os registros explicam que o bastão central e as serpentes entrelaçadas representam a medula espinhal e o sistema nervoso sensorial. As duas asas superiores significam as estruturas vesticulares laterais do cérebro. Entre essas asas, acima da coluna vertebral, está representado um pequeno nó central da glândula pineal. Por isso que nos desenhos lá da Suméria, você vai ver sempre eles com uma pinha na mão. Tá? É a representação da glândula pineal. Tá? A combinação da pineal central e das suas asas laterais tem referência em muito tempo com o cisne e a tradição do Graal, como alguns círculos iogues. O cisne é emblemático do ser totalmente iluminado. Este é o reino máximo da consciência alcançado pelos cavaleiros do cisne medieval, como explicado por figuras cavalheirescas como Perceval e Lohengrin. Eu tenho aqui até o livro de Perceval, está aqui, mas não vai dar para me puxar. Tá? O Segredo do Graal, que é o que foi escrito pelo Perceval, tá? E a Via da Libertação. Ele vai fazer um conto, pessoal. Porque, na verdade, ele vai misturar uma história e você vai aprender a decifrar. Ele vai revelar segredos que muita gente não sabe através dos escritos dele, né? Certo? Então, a pineal é uma glândula muito pequena em forma de pinha. Está centralmente situado no cérebro, embora fora dos ventrículos, e não faz parte da matéria cerebral como tal, mais ou menos do tamanho de um grão de milho. A glândula foi considerada pelo cientista óptico francês do século XVII, René Descartes, como a sede da alma. René Descartes disse: a pineal é a sede da alma. O ponto em que a mente e o corpo estão unidos. Tá? Vamos lá. Seguindo aqui, irmãos. Antigos gregos consideravam o mesmo no século VI. Herófilo descreveu a pineal como o órgão que regulava o fluxo do pensamento. Nos dias da antiga Suméria, os sacerdotes de Anu, o pai de Enlil e Enki, aperfeiçoavam
e elaboraram uma ramificada ciência médica de substâncias vivas, sendo o fogo estelar menstrual um componente de fonte essencial. Em primeiro lugar, esta era a pura essência lunar Anunnaki, chamada de ouro dos deuses, e foi dado aos reis e rainhas da sucessão do dragão. Mais tarde, porém, no Egito e na Mediterrânea, extratos menstruais foram coletados ritualmente de sacerdotisas virgens sagradas, tá? Que eram veneradas como mulheres escarlates. Na verdade, a própria palavra ritual deriva desta prática e da palavra rito, vermelhidão, tá? Que definia a cerimônia sagrada. Os suplementos hormonais, é claro, ainda são usados pelos estabelecimentos de organoterapia atuais, mas suas secreções inerentes, como a melatonina e a serotonina, são obtidos das glândulas dessecadas de animais mortos e carecem dos elementos verdadeiramente importantes que existem apenas nas glândulas glandulares humanas vivas, tá? A fabricação. Então, portanto, tomar melatonina produzida por animal não é a mesma coisa da melatonina que nossa glândula pineal produz. Tá? Certo? No simbolismo do fogo alquimia antiga, a cor vermelha é sinônimo do metal dourado. Em algumas tradições, incluindo os trandasidianos, o vermelho também é identificado com o preto. Consequentemente, disse-se que a deusa Kali é vermelha e preta. A herança original de Kali era, no entanto, suméria, e dizia-se que ela era Kalima, irmã esposa de Caim, tá? Irmã da esposa, vou corrigir, irmã da esposa de Caim. Quem era a esposa de Caim? Lilith. E a Kalimat era irmã da esposa de Caim. Luluwa, tá? Kali era uma princesa primária da Casa do Dragão, e de sua associação Starfire, ela se tornou a deusa do tempo, das estações, dos períodos e dos ciclos. Nos primeiros dias, portanto, os metais dos alquimistas não eram metais comuns, mas essências vivas. E os antigos mistérios eram de natureza física, não metafísica. Na verdade, a própria palavra segredo tem origem no conhecimento oculto das secreções glandulares. A verdade era rito, do qual deriva não apenas ritual, mas também a palavra rito, raiz é vermelho. O rito, dizia, revela-se com a matéria física, de forma do mais puro e nobre de todos os metais, o ouro, que era considerado uma representação de uma verdade última. Tá? Vamos lá. Assim como a palavra segredo tem origem na tradução de uma palavra antiga, outras palavras relacionadas têm base semelhante. No Antigo Egito, a palavra amém era usada para significar algo oculto. Tá? A palavra ocultismo significa praticamente o mesmo, escondido da vista. Ainda hoje usamos amém para concluir orações e hinos, tá? Enquanto algo oculto é considerado sinistro.
Eles, em termos reais, porém, ambas se relacionam com a palavra segredo. Todas as três palavras estiveram em um momento ou outro ligadas à ciência mística das secreções endócrinas, tá? Ou melhor, vou falar palavras endócrinas, ok? O útero era, portanto, pronunciador. O pronunciador, tá? As mulheres escarlates eram assim chamadas por serem fonte direta do fogo estelar sacerdotal. Eles eram conhecidos em grego como hierodula, mulheres sagradas. Uma palavra posteriormente transformada, tá, do francês medieval para o inglês, tá, que foi transformada do francês medieval para o inglês em prostituta. Na antiga germânica eram conhecidas como ores, que mais tarde foi organizado para prostituta. No entanto, a palavra originalmente significa simplesmente entes queridos. Tá? Conforme explicado em bons dicionários etimológicos, essas palavras eram descrições de alta veneração e nunca foram intercambiáveis com definições como prostituta ou adúltera. A sua associação agora comum era, na verdade, uma estratégia totalmente idêntica pela Igreja Romana medieval na sua tentativa de denegrir o estatuto sobre a sacerdotisa das sacerdotisas sagradas. Por que a Igreja Católica, né, e também não deixa de ser verdade que outras igrejas cristãs não aceitam, né, sacerdotes, mulheres, sacerdotisas. Casa do Enlil, do Jeová. Você não vê rabina. Vê rabina? Não. Só rabino. E algumas igrejas só vê pastor. Você não vê pastora. Por que durante muito tempo se perseguiu tanto as mulheres e se deixou? Porque eles sabiam que existiam as sacerdotisas. Elas eram identificadas com a árvore da vida. Por causa de tudo que já falei antes. Não vou repeti-los. Mas você vai entender. Por causa... Se você tiver pegar o primeiro, a parte 1, a parte 2 e agora a parte 3, você vai entender. Agora, se você ficar pulando o vídeo, você não vai entender nada e depois vai ficar perguntando aí embaixo. O que foi que aconteceu? Né? Além de ser o ouro dos deuses, tá? O menstruum Anunnaki, também chamado de veículo de luz, sendo a fonte última de manifestação, e neste aspecto era diretamente equiparado às águas místicas da criação, o fluxo da sabedoria eterna. Foi por esta razão que a Rosa Cruzes, tá? Aquela sociedade secreta chamada Rosa Cruzes, tá? Taça das águas, tornou-se a marca de Caim. Já viu o símbolo do Rosa Cruzes? Não? Uma rosa no meio de uma cruz. Tá? A marca de Caim e subsequentemente emblema da sucessão real. Foi dito que a luz permanecia bastante adormecida numa pessoa espiritualmente não desperta, mas que poderia ser despertada e motivada pela energia espiritual da vontade própria e pela constante autoinvestigação. Este
Se vocês estão ouvindo esse barulho aqui, gente, é a central de ar que tá um uó. Né? Este não é um processo mental óbvio, mas uma consciência verdadeiramente livre de pensamentos em uma planície informe de puro ser e conhecimento. Foi esse mesmo conceito de autocompletude que representou o problema final para Enlil Jeová. Tá? Então, portanto, quem quer despertar, se prepare, porque o Enlil não quer ninguém desperto, ninguém acordado, ninguém obtendo a gnose, né, e se nutrindo da sabedoria. Tá? Em contraste com seu irmão Enki, tá? Enlil, Jeová, sabia que os humanos que praticavam a árvore do conhecimento, da sabedoria Anunnaki, e da planta do nascimento, o fogo estelar Anunnaki, poderiam se tornar quase como deuses. Por isso, aqui na Bíblia, vem para cá, meu filho, vem para cá, deixa eu mostrar para você. Aqui na Bíblia, o que é que acontece? Ele diz assim: bem, expulsamos então a Eva, Adão e Eva do jardim. Por quê? Porque senão eles vão tomar da árvore da vida e viverão para sempre. Então eles, com medo, o Enlil com medo, porque eles já tinham tido acesso à árvore do conhecimento, do bem e do mal, date, gnose, né? Então ele disse: não, agora bora afastar eles daqui, porque senão daqui a pouco eles pegam aí a árvore da vida e aí eles vão ser como nós, deuses, vão viver por muito tempo. E aí? Né? Então você já imaginou isso aí? Meu amigo, não é brincadeira não, né? E eles serão como deuses, conhecedores do bem e do mal. Disse que Jeová reconheceu isso em Gênesis, afirma que quando Adão colheu o fruto da árvore, Jeová disse: eis que o homem se tornou como um de nós. Como o homem se tornou como um Elohim. Um poderoso, um iluminado. O Enki, o sábio guardião da árvore do conhecimento, também tinha outro nome na tradição hebraica, que era chamado de Samael. Porque era senhor designado de Sama, no norte da Mesopotâmia. Vamos lembrar que eu já falei em vídeos aqui a respeito de vários nomes, tá? E a explicação de cada um deles. Tá? E nós vamos chegar nos momentos em que isso vai sendo desembrulhado. As pessoas têm que ter calma, porque conhecimento é uma coisa que se adquire paulatinamente. Ninguém vai com pressa aí, eu quero logo saber de tudo, o que eu quero, porque não funciona assim. Certo? Os ensinamentos das escolas de mistério eram muito específicos sobre as árvores da vida e do conhecimento. Tá? E imitavam a sabedoria do próprio Enki, sustentando: nada é obtido simplesmente por querer, nada é alcançado através da renúncia à responsabilidade, a uma autoridade superior. A crença é o ato de viver, pois viver é acreditar, e a verdade é o meio último do eu. Os anais sumérios relatam que os filhos de Caim, o rei Etana, participou da planta do nascimento para gerar o próprio filho herdeiro,
o rei Baali, enquanto a planta do nascimento estava associada à longevidade individual e ao cargo de realeza. Estava na prática relacionada ao fogo estelar e à atividade da glândula pineal. Participar da planta, tá, do nascimento era o ritual de ingestão do fogo estelar, a essência feminina Anunnaki, que eles chamavam de néctar da excelência suprema. Né? Nesse sentido, a flor Anunnaki, ou flor ou lírio, era considerado o copeiro, porque ela parece um copo. Né? É transmissor do rico alimento da matriz. Nesta qualidade, ela foi chamada de rosa de Saron. Rosa de Sharon. Sharon, né? Lembra dessa palavra, rosa de Saron? Tem muita igreja por aí chamada rosa de Saron, que nem sabe o que significa. Isto deriva da palavra Shá, que significa órbita. Justamente a palavra Ra e On, relacionadas ao templo da luz definitivo. Portanto, era a rosa da órbita de luz. Rosa de Saron queria dizer rosa da órbita de luz. O significado e posição altamente venerada e realmente evidenciado no esotérico Cântico de Salomão da Bíblia, onde a noiva messiânica proclama: eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Está aqui no Cântico dos Cânticos, na Bíblia, tá, meu querido? Um rei recipiente do fogo estelar era considerado e qualificado para a realeza quando atingia um estado predestinado de consciência iluminada. Um estado em que suas aptidões para a sabedoria e a liderança haviam sido aprimoradas para o reino da realeza chamado Malkut. Malkut, que é a mesma palavra que está na Sefirot, Malkut. Tá? Foi dessa palavra mesopotâmica que os hebreus derivaram suas palavras Malkus, rei, e Malkut, reino. Tá? Somente em tempos muito recentes, os cientistas médicos identificaram a secreção hormonal da glândula pineal. Foi finalmente isolada em 1968 e a essência foi chamada de melatonina, que significa trabalhador noturno, e do grego melos, que significa preto, e tossos, que significa trabalho. Aqueles com alta produção de melatonina reagem fortemente à luz solar, o que afeta a sua capacidade mental. São essencialmente operantes noturno, e a melatonina é chamada de hormônio das trevas, sendo produzidas apenas à noite e fora da luz solar. A exposição ao excesso de luz solar, na verdade, torna a glândula pineal menor, diminui a consciência espiritual, enquanto a escuridão e a alta atividade pineal aumentam, aguçado reconhecimento intuitivo de mente sutil, ao mesmo tempo que reduzem o fator de estresse. Entendeu? Por que a escuridão é importante, né? Aí tem gente que você está vendo? A glândula pineal produz a melatonina exatamente à noite, né? Quando tudo está escuro. Quanto mais exposição ao sol, mais a sua glândula pineal tende a diminuir. É isso que o escritor está falando. Tá? A melatonina melhora e estimula o sistema imunológico do corpo. Aqueles com alta secreção pineal
tem menos probabilidade de desenvolver doenças cancerígenas. A alta produção de melatonina aumenta os níveis de energia, resistência e tolerância física. Também está diretamente relacionado aos padrões do sono, mantendo o corpo regulado temperadamente com propriedades que atuam através do sistema cardiovascular. A melatonina é, de fato, um antioxidante mais potente e eficaz do corpo e tem propriedade anti-envelhecimento mentais e físicas positivas. Tá? Então você está entendendo por que aparece tanto a glândula pineal, né? A resina do pinheiro foi durante muito tempo identificada como secreção pineal e foi usada para fazer incenso do sacerdócio. Tá? A árvore do pinheiro que produz a pinha. O ouro, por outro lado, era um símbolo tradicional da realeza. Portanto, ouro e incenso eram substâncias tradicionais dos reis sacerdotes de linhagem messiânica, junto com a mirra, uma goma resina usada como sedativo médico, que simbolizava a morte. No mundo antigo, o conhecimento superior era identificado como dat, de onde vem a palavra morte. Dat, que vem a palavra morte. Com efeito, o Novo Testamento descreve que estas três substâncias, ouro, incenso e mirra, foram apresentados a Jesus pelos magos, identificando assim, sem sombra de dúvida, como um rei sacerdote hereditário da sucessão do dragão. Os professores yogis sugerem que a glândula pineal, que eles chamam de terceiro olho, o olho da sabedoria, é significativa no processo de tomada de consciência, tá? Pois é a fonte última da luz. Os iluministas e outros adeptos Rosa-Cruzes a muitos se referem à pineal como o Ain secreto, a palavra antiga para olho. Curiosamente, Enki foi designado como o Senhor do olho sagrado. Então você está entendendo, meu amigo, que nós estamos olhando tudo que está acontecendo à nossa volta, percebendo que o que está em jogo, tá, é não guerra por terra, mas são todas elas guerras de cunho religioso. O Jeová Enlil e Aldabaoth, tá, com o seu domínio e seus grupos, estão há muito tempo a perseguir os descendentes de Enki e, portanto, criaram na Bíblia uma falsa história de maldição para Caim, porque eles não queriam que nós descobríssemos que os reis cainitas, tá? Porque Caim, como disse o livro de Urântia, foi lá para o reino de Nod e lá construiu família, e os noditas são aqueles que serão os pré-sumérios, que darão origem aos sumérios. Tá entendendo? Essa história tá ficando bacana, né? Mas você vai ter que esperar o próximo vídeo, tá bom? Então, mais uma vez, deixe seu like, se inscreva no canal, toque o sininho, e se você... eu quero ajudar o Robson,
Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu agora escrevi aqui. Eu quero ajudar o Robson. Como é que eu faço, Robson, para te ajudar? Eu já até mostrei no outro aí, tá? Mas se alguém quer ajudar, tá? Eita, perdi aqui o Sadraque, Mesaque, Abednego. Tá aqui, ó. Deixa paradinho aí, robsonrmt@gmail.com, tá? Termina esse vídeo aqui com a palavra Enki, ok? Não perca os próximos vídeos, tá bom? Me ajuda aí.